Oi, querida. Olá, tudo bem? Tudo, a imagem tá boa? Tá ótimo, tá excelente, tá muito Tava bom. parando, tava parando quieto o celular, agora ele resolveu se mexer. Eu também, eu tava colocando ele aqui, aí começou a cair. Mas pronto, agora parou. Vamos cá, sim. Vamos lá. Tá tudo bem aí? Que já são 10 horas, né? Tá tudo bem aqui. Hoje fez um calor maravilhoso, dia de sol. Caiu uma chuvinha no meio do dia, parecia coisa mesmo de verão. E abriu um solão de novo. Excelente. Ai, que bom. Vamos dar só mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem Tranquilo, e a tranquilo. gente já inicia. Você tá trabalhando em casa? Direto. Não, não vamos voltar. Não. Não. Até pelo menos julho, agosto, não é nenhuma ideia de voltar, não. Julho, certeza que não. Agosto, a gente Uhum. vai ver. Vamos devagar. É um novo modelo, né? Não tem jeito. Ah, para mim tá sendo ótimo. Eu não tô reclamando, não. Eu tô gostando muito. Eu já estava trabalhando de casa um dia por semana, então para mim tá sendo só uma extensão do que eu estava fazendo. Tô Uhum. super, tô super tranquila. Eu acho que eu nunca fiquei tão bem em casa, curtindo a minha casa com os cachorros, marido, etc e tal. Acho que tá sendo bom para mim. Perfeito, para muita gente, né? Eu até postei anteriormente um vídeo sobre isso, né? Para alguns foi surpresa, mas se adaptaram, uma facilidade, né? E para outras pessoas uma dificuldade, mas que no dia a dia foi reorganizando, aprendendo, né? Como Então, foi meio que obrigatório, né? Eu acho que é isso que acontece. é o susto, né? Foi um susto para muita gente. É isso mesmo. Vamos dar só mais um minutinho? Deixa eu ver aqui. E o marido tá bem? Tá bem. Foi deitar. Me abandonou. Já são 10 horas, né? Já tá tarde, né? Me abandonou. Falou, vou deitar. Foi com os cachorros, estão tudo amontoado na cama. Estão assistindo televisão, né? Não estão dormindo, mas estão tudo É, amontoado. já acabou o dia já, né? Então vamos Ah, lá. vamos lá. Pode falar, quer falar alguma coisa? Não, vamos lá. Então vamos iniciar. Primeiramente, boa noite. Aqui são 18 horas, aí são 10 horas da noite. Já tá bem tarde, né? Muito obrigada pela sua participação. Essa live do encontro delas com a Aline e comigo é assim, é para divulgar o trabalho de todas as mulheres do grupo, né? Ontem eu fiz uma, hoje de novo, sexta-feira já tem outra. E é isso, a gente tem que divulgar o talento da mulher, né? Batalhadora, guerreira no seu dia a dia, com propósitos, né? E vitórias. Então, minha entrevistada de hoje, minha companhia hoje vai ser com a Vitória Navas, advogada, 48 anos casada. A formação, né, sua é MBA, né, em finanças. E você está cursando, né, fazendo um doutorado. Não, abandonei. Abandonou. Achei. Abandonei, amiga. Não, não vou para cá. Fala, já não estou mais com idade para fazer terminar, não. Chega. É muito Tem que fazer. pesado, né? Não, o doutorado é muito carreira acadêmica e não é minha praia. Entendi. E a sua área de atuação, então, é imigração e negócios internacionais, certo? Certo, certíssimo. Tá. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo, né? Que foi um impacto grande em relação à Covid, que pegou todos os escritórios, todos os médicos, as escolas de surpresa e simplesmente o mundo teve que parar. Então, todo mundo foi para dentro das suas casas. Não diferente Perfeito. disso que acontece aqui no Brasil e aí em Londres, todo mundo também teve que ficar em casa, você até fazendo home office, né? Desde março, não é isso? Eu tô desde o dia 19 de março. Isso, desde o dia 19. E aqui a gente está desde o dia 16 de março, próximos, né? E como que você tem enfrentado essa nova rotina? A gente conversou um pouquinho antes de iniciar. Os seus colegas, o escritório em si, como que ele se adaptou? Todos os funcionários, todos os advogados?
Primeiro, obrigada, Aline, por ter me convidado. É um prazer estar aqui, né? Realmente, como é que assim, é sempre legal, muito bom conversar com as pessoas e contar um pouquinho das nossas experiências, principalmente do outro lado do mundo. O escritório, ele estava. Ano passado, a gente se juntou com um escritório inglês extremamente diferente. Esse Uhum. escritório inglês foi o primeiro escritório britânico de advocacia que foi montado há 10 anos atrás, esse é o nosso 10º ano, com essa ideia de trabalhar home office. Então, o escritório já tinha essa filosofia de trabalho. O escritório tem 300 advogados, sendo mais ou menos 210, 220 partners, que são sócios, Uhum. e poucos advogados que a gente chama de associados. E o escritório já trabalhava nesse estilo. Então, o escritório tem 3 sedes, tem uma sede em Londres, uma em Manchester e uma em Leeds. E o escritório, ele trabalha exatamente na filosofia de hot desk, de mesas disponíveis. Você tem que fazer o agendamento online, se tem ou não disponível. E as mesas muito sobram. E você perguntar, tem muita mesa? Não. Ninguém quase trabalha no escritório. As pessoas vão para o escritório, que fica, por exemplo, aqui em Londres, em Bank Station, uma estação super central. Eles chegam, vão lá no andar, cumprimentam, beijo, abraçam, não sei o quê, pegam um café e desce para o lounge onde a gente encontra os clientes e as salas de reuniões. Acabou os clientes, cata a bolsa e vai embora. Então, Uhum. não é um escritório tradicional. Esse escritório, como eu te falei, tem 10 anos de vida. Nós nos juntamos ano passado, em julho. Então, a gente já vinha num momento totalmente diferente da nossa rotina. Eu já estava fazendo um dia de casa, que era sextas-feiras, e eu fazia 2 dias da minha instituição de caridade. Eu tenho uma instituição de caridade que eu faço 2 dias por semana e 2 dias por semana do escritório que eu fazia de visita. Então, o que mudou na minha vida? Eu acho que a parte da instituição de caridade mudou muito, porque a instituição de caridade é um atendimento ao público mesmo, aquela coisa, sabe? Atender a todo mundo, aquela galera, eu brinco. Uhum. O escritório de advocacia virou literalmente reuniões Zoom o dia inteiro. Então, eu faço Zoom, eu brinco que eu sou mulher do telefone e mulher do Zoom. Porque é de manhã, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tô no telefone ou no Zoom. Mas eu acho que assim, eu ganhei, pelo menos em eficácia, ou em muitíssimo. Porque eu não perco tempo de deslocamento de trabalho. Eu estou no computador logo de manhã, eu acordo, eu faço um café, sento aqui, já dou uma olhada, já vou, aí faço as minhas coisas, volto e dou aqueles breaks de 15 minutos, mas eu estou em casa, então é bom você estar na sua casa mesmo, eu tenho os meus cachorros. É, eu achei que, para mim, a produtividade aumentou muito. Mas é lógico, cada um é cada um. Tem pessoas que não se adaptaram muito bem. Nós ficamos cuidando muito dos nossos funcionários. Eu tenho um time comigo de 5 advogados. Uma já trabalhava de casa o tempo todo. Ela continua, uma portuguesa. Outros 4 uma espanhola trabalhava de casa a maioria do tempo e também continua. E os outros 3 não trabalhavam mais no escritório por opção. Que eu fiquei muito cuidando da cabecinha para ver se eles estavam bem, se eles tinham se adaptado. E acho que talvez um ou outro desses 3, no começo foi muito difícil, mas acho que agora está todo mundo super adaptado. E lógico, um fica falando pro outro, tô morrendo de saudade de você, não vejo a hora da gente se encontrar. Mas não é aquela coisa do dia a dia. É saudade das pessoas, porque nós trabalhamos juntos e é um time muito legal. Mas eu acho que todo mundo se adaptou. E o escritório tem uma coisa extremamente interessante, que quando a gente entrou em quarentena, a administração do escritório se preocupou muito com a saúde mental de todo mundo. Então, o que eles criaram? Nós temos 2 vezes por semana aulas de exercício online, que todo mundo pode se inscrever, tá? Então, eu faço pilates e faço alongamento. Tem gente que faz high intensive training e o outro faz não sei o quê. Então, tem as aulas online que todo mundo pode se inscrever. E quando você tem a aula online, você não é obrigado a botar sua cara lá no Zoom, não. Você fala assim, eu não quero mostrar minha cara, eu não quero mostrar meu corpo, não precisa. Você Uhum. só se loga e assiste a aula e faz. Então, nós temos aulas online de ginástica, aulas online de meditação, tem os drinks na sexta-feira à tarde, toda sexta-feira à tarde, online.
para todo Legal. mundo, para todo mundo se ver. Então, eles tiveram uma preocupação com a saúde mental das pessoas em função do coronavírus. E eu achei isso fantástico, porque todo mundo, né, em geral, estava muito estressado com a situação. Ficamos muito preocupados com a questão de parar o mundo e trabalho e casos e como é que a gente vai viver. Uhum. Então, para poder com que todo mundo se sentisse um pouco melhor, nada como um cuidar do corpo e da alma, né? Então, meditação, aula de exercícios, o encontro com os amigos, né, que seja online. Aí começaram a fazer reuniões de manhã bem cedo, quer dizer, bem cedo, mas de manhã de grupos das áreas de interesse para discutir assuntos. Então, foi criado realmente instrumentos para poder que as pessoas não perdessem contato, não ficassem se sentindo isoladas. E o administrativo do escritório eles têm até um nome especial, eles têm um trabalho muito interessante de realmente cuidar dos advogados. Então, ele já chama-se, o escritório chama-se Gunner Cook. E o grupo chama-se GC, que é de Gunner Cook, Trust, porque são as pessoas confiáveis. E Uhum. realmente são, porque tudo que a gente precisa, que você não consegue resolver, você liga para eles. E já Uhum. era assim antes, e agora virou mais ainda. Então, esse grupo é um grupo fantástico de funcionários, são todos da área administrativa, seja do financeiro, seja do pessoal, seja do de administrativo, seja do compliance, não sei o quê. E eles mesmos, a gente recebeu ligação, assim, no meio do nada, no meio de uma quarta-feira à tarde. E aí, Vitória, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você tá assim, você tá se sentindo bem, a cabecinha tá boa. Mas assim, foi de um cuidado muito legal. Então, É. eu sinto que o começo foi difícil, porque foi um choque para todo mundo, mas está Uhum. todo mundo adaptado e acho que a gente não volta tão cedo. Essa é a verdade. O início foi aquele medo, né? O impacto foi o medo do que vai acontecer, né? De até quando vai, a gente não sabe, né? Ou na época a gente não sabia como que ia surtir essa notícia no mundo todo, né? Quantas pessoas iam morrer né? Verdadeiramente, sem ser anúncio de política, né? Tanto aí, muita gente pegou o Covid. Alguém muito próximo de você, no seu escritório, algum familiar, pegou o Covid? Nós tivemos duas pessoas muito próximas, uma pessoa que trabalha com a gente lá na instituição de caridade, Uhum. ela teve o Covid e ficou muito mal. Ela é uma pessoa de mais, assim, mais idade, eu vou te dizer que ela já está na faixa do idoso e ela tem problemas de saúde. Ela ficou literalmente quase os 3 meses de quarentena doente. E Uhum. nós acompanhando, assim, fazendo. Na verdade, a gente fazia um rodízio. Eu com as outras meninas da casa, lá, da Casa do Brasil, fazemos um rodízio, porque eu brincava que eu não queria ser a chata do ano, então cada uma ligava um dia para sermos chatas todas juntas, mas ela não ficar com raiva só de uma. Mas a gente fazia marcação cerrada todos os dias com ela. E Uhum. porque como a pessoa aí ficou em isolamento, não ficava com ninguém, então a gente ligava todos os dias. Uma ligava, outra ligava, outra ligava. Ela que foi a pessoa que ficou pior. Eu Uhum. tenho um amigo médico aqui em Londres que, obviamente, pegou o coronavírus, porque ele é médico, então é difícil, né? Mas tá ótimo, graças a Deus. Falei com ele ontem. E a tia da minha advogada espanhola, que estava lá na Espanha, inclusive, a tia dela faleceu. Então, talvez a pessoa mais próxima que eu tenha de mim seria a tia da minha advogada, que é Uhum. parente dela, direta, né? Parente Uhum. de primeiro grau, que faleceu. Mas também já era uma pessoa de idade, tinha várias doenças, então não tinha muito, assim, não era uma saúde boa. Uhum. Agora, amigos, graças a Deus, não. Parentes no Brasil também não. Então, vamos bater aqui na madeira porque continue assim. Com certeza. Então vamos conversar um pouquinho lá atrás. Opa! Quando você saiu do Brasil? Em qual ano que você saiu do Brasil? Finalzinho de 99. Comecinho de 2000, isso. Já foi aos Estados Unidos direto? Fui para Nova York, fui trabalhar num escritório de advocacia americano. Eu tinha sido contratada para trabalhar lá e fui trabalhar lá. Uhum. E fiquei lá até abril de 2002. Abril de 2002. Estou anotando tudo aqui, tá bom? Tá bom. E nos Estados Unidos aconteceu, infelizmente, aquele primeiro impacto mundial, aquela
aquele massacre, né? Não sei nem que palavra usar, mas que teve uma repercussão mundial, né? Logo depois, né? O 11 de setembro. Você estava em Nova York. Tava, eu tinha trabalhado lá naquele prédio, né? Quando eu morei em Nova York, eu trabalhei no Trade Center. Eu trabalhei no quinto andar da torre número um, que foi a segunda torre atingida, não a primeira. Uhum. E na época, o meu namorado trabalhava no prédio da frente da torre número um. Então, o prédio que ficava à frente, a torre número um, era onde ele trabalhava. Quando a torre número um caiu, caiu em cima do prédio dele. Nem eu estava lá, nem ele estava lá, graças a Deus. Então, foi um impacto muito grande mesmo. Foi, talvez, o primeiro choque que eu tive na minha vida inteira de realidade. Eu acho que talvez seja isso. Eu acho que eu brinquei que daquele dia eu amadureci. Até aquele dia eu não era adulta. Aquele dia eu virei adulta. Porque Uhum. as circunstâncias fizeram, né? Não é uma coisa que você. Uma coisa é você ir amadurecendo aos poucos na sua vida, mas de repente, de uma hora para outra, você tem que tomar atitudes, tomar precauções, procurar pessoas que você não sabia se estava viva ou morta, ligar para o Brasil para avisar para as pessoas que você estava viva. Nossa, foi realmente muito difícil. E não foi Mas, só no graças a dia, Deus, né? Foi, depois ele não. continuou, né? Esse Olha, trauma, essa. o dia foi talvez muito difícil. Os dias logo seguintes foram terríveis, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, aquela história, será que vai ter mais algum ataque? O que mais estão programando? O que vem em cima disso? Foi uma sensação horrorosa. E quando eu digo que passou, e eu já estava morando aqui na Inglaterra, anos depois, eu tive eu fiquei claustrofóbica. De repente, de um dia para o outro, eu comecei a ter claustrofobia. Eu comecei a ficar em pânico em elevador, ficar em pânico em metrô. E como é que você vai viver sem andar em metrô na Inglaterra? Em Londres? Não tem condições. Então, por conta disso, eu procurei ajuda. E aí foi que eu descobri que eu estava com post-traumatic disorder, como eles chamam aqui, né? Uhum. Que é uma síndrome muito comum quem passa por momentos de estresse muito grandes. E aí eu fiz uma terapia, me ajudei e superei. E hoje eu ando de metrô na boa. Por sinal, até durmo no metrô se precisar, não tem problema nenhum. Mas eu passei muitos maus bocados no metrô, de desmaiar sozinha, por pânico. Pânico total. Eu tinha um pânico que não tinha explicação. E quando eu fui ver, na verdade, tinha uma explicação, né? Tinha um fundo psicológico terrível de um acontecimento na minha vida. Então, o 11 de setembro foi muito forte, foi realmente um acontecimento que me fez amadurecer e virar adulta, talvez mais rápido do que qualquer coisa que Uhum. pudesse ter acontecido. Foi um evento que é traumático, né? Tá? Pós-traumático que você vivenciou. E aí, então, em 2002, diretamente para Londres. Aí 2002 para você foi Londres. transferida, você foi à busca de um novo trabalho. Como que foi a sua ida para Londres? Eu vim para Londres porque eu tinha perdido o meu trabalho em Nova York depois do 11 de setembro e eu tinha um namorado que estava vindo, que trabalhava e tinha vindo para Londres, ou viria para Londres para ficar 3 meses trabalhando, e me convidou para vir junto com ele, e na falta do que melhor te fazer, quem está desempregada, falei, eu vou. E, consequentemente, a vida também os seus anjos da guarda às vezes funcionam. O meu passaporte italiano foi aprovado naquela mesma época, porque eu estava tentando a minha cidadania italiana. Na época não tinha como fazer na Itália, tá? Nós estamos falando de pré-2002, a legislação de fazer na Itália é de 2002. Então, antes de 2002, a gente fazendo aquelas filas gigantescas no consulado italiano no Brasil. E eu Uhum. estava fazendo desde os meus 17 anos de idade, eu estava com 30 em 2002. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, que a gente planejava ficar 3 meses, no máximo 6, Uhum. a minha mãe avisa que recebeu uma carta do consulado italiano em São Paulo de que a cidadania estava pronta. Eu falei, não é possível. Não é normal isso. 13 anos depois. E aí, realmente, eu falei, tá bom, então, assim que chegar, que a gente resolver o que vai fazer da vida, eu vou buscar. E aí a gente resolveu que a gente ia ficar aqui mesmo,
Eu fui para o Brasil, peguei meu passaporte italiano e o resto é história. Estamos aqui até hoje, quase, mais que 18 anos. Já passaram, já completou 18, já entrou no 19º ano que eu tô aqui. Nossa, que história! Então você veio para o Brasil, regularizou, pegou seu documento e foi embora de novo. Pois é, então, eu estava como turista e ele estava com visto de trabalho. Nós éramos Sim. namorados. E aí, quando nós resolvemos que a gente ia ficar, eu falei, pera que eu vou no Brasil buscar meu documento. Uhum. Eu não vou ficar aqui como turista, não tenho necessidade nenhuma de tirar outro visto, eu tenho cidadania, está aprovada. E naquela época, imagina se tinha que fazer o passaporte, então não tinha nem como não fazer, mas mesmo que não tivesse, eu não ia nunca falar para mandar por um passaporte pelo correio. Hoje, Uhum. para mim, isso é normal, porque eu trabalho com isso e eu mando um monte de documentos pelo correio. Mas naquela época eu não conhecia, vamos dizer, essa possibilidade. Então eu juntei, fui para o Brasil, fiz meu passaporte, que já estava aprovada a cidadania, e voltei para cá. Não, que bacana. Tem muita gente entrando agora, então eu quero só dar uma resumida rapidinho. Sejam muito bem-vindos. A live do encontro delas hoje é com Vitória Navas, advogada, em Londres, né? Mora em Londres, reside em Londres há muitos anos, desde 2002. Ela já praticamente é uma londrina, né? Não faz parte mais da nossa região aqui no Brasil. Ela falou Não, que ainda sou prudentina, hein? Não esquece. ah, é, né? Então, viu? Ainda é. E passou por algumas situações complicadas na vida nos Estados Unidos e, infelizmente, em Londres agora, passando por esse trauma de novo do Covid-19, onde todo mundo teve que ficar dentro de casa, sendo que o escritório dela já é super adaptado, já era moderno, já era home office, pelo menos 2 vezes por semana ficava em casa. Santista, né? Tá falando que você é santista. Bom, essa é a minha prima que já está corrigindo. Santista, porque eu nasci em Santos, mas eu nunca vivi em Santos, gente. Foi um erro geográfico. Santos, eu amo você, mas eu não conheço Santos. Se me jogarem em Santos, eu morro de fome, porque eu não sei nada de Santos. Meus pais foram para lá e 6 meses depois, assim, de que eu nasci, eles voltaram para o interior. Ela deu Aí uma eu passada em Santos, gente. Pois é, gente. Então, Ela eu não viu a cresci praia. imprudente. Imagina, desde 6 meses de idade eu estava imprudente. Eu sou prudentina. Santos é só minha certidão de nascimento. O Daniel Aí tá essa prima vem aqui para desmentir em público. Tem dó, né? falando, né? O Daniel tá falando aqui, ó, advogada brasileira mais poderosa do Reino Unido. Ah, fala que ele que não é verdade. Fala, isso é puxar saquismo de amigo. Ah, que outra. Ah, gente, pode mandar pergunta, pode mandar elogio. Quem tá com saudade da Vitória, quem já conhece há muitos anos, mande notícias aqui pela nossa live. Vitória é uma profissional super renomada aqui em Londres, uma advogada maravilhosa. Nossa, será que só entrou amigo meu? É isso? Ah, pode entrar. Então Que tá, bom! vamos agora para a sua história em Londres sobre a Casa do Brasil, Your Home, né? O que é essa Casa do Brasil? Qual a sua Vou contar. função dentro? Quando iniciou? Por favor. Então, vou contar para você. Então, a Casa do Brasil é uma instituição de caridade que foi iniciada em 2009 por uma pessoa chamada Carlos Melling, que era o diretor, que é um grande amigo, a Iricê Godoy, que é uma psicóloga, que também é uma voluntária lá, e eu que ajudei a montar a parte jurídica. Então, o Uhum. Carlos tocava toda a parte administrativa, eu tocava a parte jurídica e Iricê a parte psicológica. E eu sempre fui voluntária lá na Casa do Brasil e sempre trabalhei com o Carlos lá na Casa do Brasil esses anos todos. No final de 2018, o Carlos resolveu ir embora para o Brasil, com um projeto novo de vida, querendo mudar, querendo fazer outras coisas. E aí ele chegou para mim e falou: "Tô com um problema, eu quero ir embora para o Brasil e eu não sei o que faço." Eu falei: "Bom, que faço não, a gente não pode fechar." Para você ter uma ideia, ali na Casa do Brasil tem mais ou menos hoje, nós temos que estar num número, eu vou te dizer, perto de 9.000 membros, que são os associados, que a gente chama, e as associações, elas não são individuais, tá? Então, por exemplo, se você é uma mulher, tem marido e 2 crianças, é uma associação. Então, são 4 pessoas. Tem as associações individuais, sim, tem pessoas que são sozinhas, que são indivíduos.
Então, essa instituição de caridade, ela é uma coisa muito importante aqui. Ela atende as pessoas, que eu sempre falo, que são as que menos conhecem das leis, são as que menos conhecem do que como funcionam o sistema de trabalho, jurídico, tributário, nada, entendeu? São as pessoas mais vulneráveis que nós temos. No meu escritório, a gente tem um atendimento também, tanto a pessoa física ou pessoa jurídica, mas eu sempre digo que eu falo aqui que é um público que eles vêm com outros tipos de problema, com umas situações muito mais complexas e uns problemas muito mais graves. Na instituição de caridade, não, são problemas muito simples, são de pessoas muito simples que não conhecem e não conseguem se virar, às vezes, talvez até a falta do inglês aqui no país. Então, a instituição de caridade, ela funciona para que a gente ajude essas pessoas vulneráveis. É só essa a intenção. E então, em janeiro de 2019, eu virei a diretora da instituição de caridade para tocar efetivamente. O meu marido também é um diretor, porque o Carlos saiu e voltou para o Brasil. Aí nós simplesmente mudamos algumas coisas, porque lógico, eu sempre digo, né, quando a gente entra numa casa, a gente muda a decoração. A gente mudou algumas coisas que a gente achou que podia ser diferente, eu não digo melhor nem pior, é diferente. E a gente ampliou a Casa do Brasil para virar o Your Home, porque a gente não atende só brasileiros. E isso era uma coisa que eu sempre achava que tinha que mudar. Porque, com o nome Casa do Brasil, muita gente não bate lá na porta, fica achando que só é para brasileiro. E eu falo, gente, não é só para brasileiro. Ela abriu na época para brasileiro. Hoje ela não é só para brasileiro. Lá nós falamos inglês, espanhol, português fluente, todo mundo que está lá dentro. Então, qualquer um que bata lá na porta, se conseguir falar uma das 3 línguas, a gente consegue atender. A não ser que a pessoa chegue lá e não fale nenhuma dessas 3, a gente vai ter que arrumar um tradutor. E a gente dá assistência a qualquer tipo de pessoa que apareça lá. Pode ser um inglês, mas que chegou lá e falou assim, olha, estou numa situação difícil, não tem como ajudar isso, não tem como... A gente vai tentar ajudar. E eu fico lá 2 dias por semana, o Herman fica lá 2 dias por semana. Nós temos uma equipe de 2 pessoas que trabalham lá 6 dias por semana, porque nós atendemos aos sábados. E nós temos o projeto do retorno voluntário, que é um projeto à parte, que eu posso explicar, que funciona também lá. Aquilo lá é o samba do crioulo doido, gente. É uma quantidade de pessoas que a gente atende, lógico, pré-coronavírus, tá? Porque agora a gente não está atendendo pessoalmente. Mas na época, entre janeiro e fevereiro, a gente teve que fazer uma estatística para, inclusive, entregar aqui para a instituição que rege as instituições de caridade, né, o órgão que rege, a gente atende uma média de 500 pessoas por semana. Nossa. Entre telefone, e-mail, pessoalmente, mas são 500 atendimentos por semana. Então, é muita gente. Assim, e é muita gente em situação muito difícil. E quando chegou o coronavírus, que a gente parou de atender pessoalmente, eu até pensei, nossa, não vai ter mais nada para a gente fazer. Sonho meu. É o dobro. Talvez o dobro. A quantidade de pessoas que apareceu lá desesperada, porque perdeu o emprego, não tinha mais como pagar o aluguel para morar, precisa ir embora desesperadamente para o Brasil, porque são as pessoas que não têm condições de ficar aqui por causa de visto e estão desempregadas, então não tem como socorrer pela ajuda financeira do governo. Aquilo virou pior ainda do que era antes. Mas esse pior virou por e-mail e por telefone. E, obviamente, né, a gente também tem página no Facebook, social media, então era o dia inteiro recebendo mensagem no social media. Eu não consigo falar com vocês, por favor me liga, estou desesperado, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso de um sofá. E a gente trabalhando com as outras instituições de caridade, com as prefeituras dos bairros, com o governo brasileiro aqui via consulado, tudo tentando ajudar essa comunidade que mora aqui. Pensa que em termos de brasileiros, nós somos quase 300 mil aqui no Reino Unido. Você tem uma noção de quantos irregulares desses 300 mil pessoas? A gente tem uma conta, que é a conta daquela de padeiro, no papel de pão, tá? Mas é mais ou menos assim, a conta de padeiro. A gente acredita que existam 1/3, 1/3 e 1/3. O que é essa conta? 1/3 são as pessoas regulares que têm cidadania ou têm visto de trabalho por empregador. São pessoas que estão totalmente corretas,
sem nenhum tipo de problema. Os irregulares, que são um terço, são as pessoas que não têm absolutamente visto algum. Vivem totalmente, como assim dizer, numa zona de medo e de tentando sempre se esconder, obviamente, da imigração. E nós temos um terço que é o legal e ilegal. É uma pessoa que ela conseguiu tirar um visto, ela tem uma legalização aqui de alguma forma, mas se você fosse apertar a fundo, você encontraria algum problema. Então, ou ela tirou um visto porque ela casou, mas ela não está mais junto com a pessoa, ou ela casou e não está mais junto com a pessoa, não. Ela casou e a pessoa, na verdade, nem era para estar com ela mesma, eles só casaram com o papel. Ou Sim. ela tirou um visto de estudante, mas ela não estudou, então vai acontecer uma hora de ter um problema. Então tem essa zona cinzenta, porque eu sempre falo, né, nem tudo é branco, nem tudo é preto. Tem uma zona cinzenta que é a zona que acaba sendo muito difícil para a gente, porque as pessoas vêm e elas falam, não, mas eu tenho visto. Você tem visto? Ótimo. Mas você tem isso? Mas você tem aquilo? Mas você tem aquilo? Não. Então, o visto é uma linha muito fina de seda que a qualquer momento ela pode perder. Ela pode se romper. Porque não é porque você tem visto que você está garantido pro resto da vida. Até no caso desse. Você só está garantido se você tiver cidadania, e ela for uma cidadania, por exemplo, consanguínea, de família, aí ninguém pode tirar de você nunca. Uhum, uhum. E mesmo quando você naturaliza britânico, você ainda pode perder a sua naturalização em dois casos. Se ela foi conseguida de forma irregular, em Claro. algum momento, lá atrás, 20 anos atrás, Uhum. você fez alguma coisa irregular e você mentiu, ela pode ser retirada. Ou se você cometeu um crime, por exemplo, de terrorismo, genocídio, coisas muito graves. Uhum. E Então, retira. tem esses dois lados. Ela pode ser retirada também. Então, muita gente acha que porque tem um visto, está tudo ótimo, está tudo resolvido. Não necessariamente. Vitória, voltando então no assunto de visto, tá? O visto de trabalho, ele tem também uma renovação, né? Tem. Por exemplo, agora no Covid, muitas empresas que deram esses vistos para esses profissionais e ou quebraram, ou então pararam, né? Fecharam as portas e o contrato de trabalho foi extinto, acabou para essa pessoa. Como que faz esse brasileiro ou esse estrangeiro que está aí com esse visto que é de trabalho, mas acabou o trabalho? Olha, você sabe que essa pessoa está mais ou menos complicada, mas vamos assim dizer, ela tem uma chance de não estar complicada, é, porque se ela arrumar um trabalho novo, deixa eu fazer um adendo no meu comentário. Quando você perde um trabalho aqui no Reino Unido, depois de um visto de trabalho, então você está com um visto de trabalho e você foi mandado embora, ou sua empresa faliu, ou aconteceu alguma coisa. Você recebe uma carta da imigração, porque a empresa tem que avisar a imigração que tinha uma pessoa com visto de trabalho, e que aquela pessoa foi mandada embora ou porque a empresa está falindo. Aqui a imigração manda uma carta para você dizendo o seguinte: olha, você tem X dias para deixar o país, que normalmente são 60 dias após receber essa carta. Então você tem 60 dias para deixar o país ou arrumar outro emprego e trocar Tá. o seu visto. Uhum. Nesse momento que nós estamos nesse limbo, porque nós estamos vivendo uma coisa surreal, né? Eu falo que isso aqui é o país de Alice hoje, porque no mundo está em Alice, tá surreal para todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer para ninguém. Tem um monte de gente aqui que o visto de turista venceu e está aqui porque pode ficar, a legislação permite, mas o visto de turista está vencido desde março, desde o final de março, por exemplo. Então, Uhum. essa pessoa está aqui, se ela arrumar um emprego até a data que essa carta dessa carta deu, ela pode ficar aqui. Acontece que a imigração não está mandando essas cartas, porque eles também estão fechados. Ah, Então as tá. pessoas estão ficando e procurando emprego, ficando e procurando emprego. Eu tenho um caso específico de um senhor muito, Uhum. muito sênior, muito, muito competente, que saiu do trabalho exatamente no dia 23 de março, que foi o dia que nós fechamos aqui oficialmente, né? O governo britânico fechou dia 23 de março. Ele arrumou já um emprego aqui na Inglaterra, mas como está tudo parado, nem Nem conseguiu. começou. Ele só está com a oferta do emprego e está esperando. Uhum. Porque ele não pode começar, porque ele não pode trocar ainda do empregador, ele está, de novo, num limbo.
Mas assim, pelo que eu vejo, assim, lógico que não tem nada muito humano em relação a visto, né? Tá direitinho, dá o visto. Não tá, acabou, né? Nós é que somos um pouquinho mais humanistas. Mas nesse caso ele tá É, protegido, né? Ele tá, quer tá vir emprego, tá protegido. super Tem, protegido. Quando tá voltar, todo, ele regulariza. todo mundo que está aqui dentro, todo mundo que ficou, mesmo que passou o tempo legal, não Aham, vai ter problema algum, porque está todo mundo tranquilo dentro da legislação que foi criada para o Covid. tá. Voltando um pouquinho sobre essa reclusão social. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem mercados, farmácias, né, padarias abertos, mas só que assim, padaria você só pode entrar, comprar e sair. Não existe mais aquele apoio lá de mesinha para você tomar um café, né? Em Londres, também não pode, por exemplo, escola fechou, escritório, tudo fechou também? Tudo fechou. E nós fizemos um isolamento que chegou em torno de 75%. Foi Bastante. super, super alto. As únicas coisas que ficaram abertas, eu te falo, até junho, tá? 1º de junho começou a mudar. Então, final de março, abril e maio inteiro, só tinha aberto duas coisas, que era supermercado, Uhum. e supermercado de todo tamanho, desde os grandes até os pequenos. E as farmácias dentro dos mercados. Farmácias de rua tinham pouquíssimas abertas. Pouquíssimas, pouquíssimas. Legal. Mas farmácia dentro do supermercado, igual tem farmácia dentro de Carrefour, dentro de Sim, sei lá o sim. quê. Ah, Aqui tem farmácia dentro do supermercado, muitos. uhum. Essas Tá. farmácias estavam abertas, farmácia de rua não estava. Então nós Tá. ficamos praticamente 2 meses e meio só com isso. Uhum. Só com isso. 1º de junho, nós começamos a verificar alguns tipos de abertura. Então, loja de material de construção começou a abrir em junho. 1º de junho começou a abrir essas lojas imensas, tipo Home Depot, que tem no Brasil, Home Base, Uhum. que tem aqui, B&Q, que tem essas lojas grandes. E essas lojas, elas estavam, por exemplo, com a parte delas de jardinagem, falidas, porque todas as plantas que de março até maio vende, porque o inglês é apaixonado por jardim, morreram todas. Nossa. Então, tudo morto, tudo estragado, tudo abandonado. Eu gosto muito de planta. E eu tenho um quintalzinho, eu sempre estou plantando. Eu fui ver num dia qualquer, não tinha nada vivo, não tinha nada para comprar, estava tudo como se assim, como se eu fosse em dezembro, que é no meio Hum, do inverno quando não tem nada. Então, sim. isso tudo por quê? Porque como não tinha para comprar, eles não tinham como cuidar, não tinha como renovar e morreu tudo. Então, primeiro Triste. abriu essas lojas. Depois começou a abrir, assim, de etapas começaram a abrir. Ontem foi a primeira abertura de lojas de rua que são consideradas não essenciais. Então, loja de sapato, de roupa, foi ontem. Aí Uhum. já deu aquela confusão. Aquelas lojas baratas do centro de Londres tinham filas quilométricas de pessoas. E eu realmente não entendo o ser humano. Vocês podem até me criticar, porque vocês podem falar que a louca sou eu. Mas eu não sei que raio que o povo tem tanto que comprar, gente. Não consigo entender. Primeiro que muita coisa você compra online hoje em dia, né? Quer dizer, pouquíssima coisa você não compra online hoje. E aqui é um dos países que mais se usa o tal do e-commerce na vida. Uhum. Ago- é, Tudo bem, eu sei que uma das lojas que tinha uma fila imensa não tem comércio eletrônico. Tudo bem, eu até entendo, mas precisava todo mundo sair ontem, que nem uns malucos para ir. Tinham 5 quarteirões de gente para entrar na Primark. Nossa. 5. Aí eu falei, mas então, de novo, que raio que Mas o é povo boa compra? essa loja, hein? Eu entendo. Ai, é tão Aqui é bom, cala você dentro. compra tanta tranqueira com tão pouco dinheiro, não é? Essa loja é ótima. Ai, eu adoro também, mas eu não vou tão Mas cedo, não, não vou é ficar quietinha. necessário, não Não. precisa disso. Aqui também, aqui a gente já teve fila para entrar em shopping, fila não, né? Os Multidões. shoppings estavam fechados. Abriu ontem também, primeira vez, tá? Abriu Shopping. quinta-feira aqui, quinta-feira. Voltando então ao home office. O seu escritório já era programado para trabalhar home office, né? E os demais escritórios em Londres já tinham essa adaptação por ser um país europeu, né? As pessoas mais
os escritórios menores, né? Porque aqui é tudo muito grandioso, né? Tem que ter salas enormes. Já estavam adaptados também a essa modernidade Ah, não, não estava não, Londres? Aline. Não, Não. não estava. Tanto que eu te conto duas coisas interessantíssimas. Ano Tá. passado, a sócia fundadora do meu escritório, ela ganhou um prêmio como sendo o escritório de vanguarda do ano, exatamente pela filosofia de trabalho que a gente tem, totalmente diferenciada e totalmente, vamos assim dizer, voltada para tudo que for tecnológico e adaptando a vida da pessoa, que a pessoa trabalhe da sua casa, da onde ela quiser, na verdade. Nós temos um dos sócios, por sinal, que mora e trabalha em Dubai. Ele vive lá, a família dele vive lá, ele vive lá, mas ele é advogado aqui. Então, o escritório já tinha essa vibe há muitos anos. Mas a gente sabe que não são assim os escritórios. A maioria não são assim. Então, os escritórios começaram a ter que se adaptar. A gente viu muita gente vindo procurar informações com o nosso escritório para entender como a gente fazia. Eu Uhum. participei de um live com ela, com essa sócia, semana passada, e ela falou que ela passou dias no começo falando com advogados de outros escritórios que não são concorrentes, são amigos. E para dizer o que a gente fazia, que sistema que a gente usava, como é que a gente conseguia, por exemplo, despachar isso, despachar aquilo, se a gente não estava no escritório. Então, ela foi tentando dizer para ele quais eram os mecanismos que a gente criou desde que foi fundado, 10 anos atrás, porque agora em agosto completam 10 anos e Uhum. que simplesmente só foram agora, na verdade, evoluindo. E esses 3 meses teve uma evolução talvez mais rápida que os últimos 10 anos por uma necessidade, né? Uhum. Mas todo mundo veio atrás da gente, sim, para entender como é que funcionava e esse trabalho em casa. E, de novo, vai ter sempre gente que não vai gostar. Não existe nada que todo mundo goste. Eu sempre brinco, não é todo mundo que gosta da banana, nem todo mundo gosta da maçã. Não existe, impossível. Então, vai ter sempre gente que vai preferir trabalhar do escritório, vai ter sempre gente que vai preferir trabalhar de casa. Aham. É um gosto, né, gente? É questão. Tem gente que é organizado, tem gente que não é, tem gente que consegue se policiar, tem gente que não consegue. Tem Uhum. vários detalhes, né? E também tem aquelas pessoas que, por exemplo, você, seu marido, né? Por exemplo, uma casa com 3 filhos. Para o Ah, funcionário, às vezes também é complicado, porque falta concentração, né? Ou entra e sai, atrapalha. Também tem isso, né? Tem eu sei o. que muita gente. Essa questão das crianças em casa foi É, muito difícil para todo mundo. E quando eu estou dizendo crianças, logicamente, tem idades diferentes, né? sim. Eu eu não tenho criança, eu tenho 3 cachorros que são super tranquilos, mas de vez em É, quando, no meio da live, vem um aqui e começa na frente de todo mundo, e eu tenho que falar, desculpa, gente, essa aqui é minha participação especial. é, Então, de vez em quando, eles dão um trabalhinho também, mas é raro. Eu sei de pessoas, de advogados que me contaram do escritório, que quando você tem as crianças muito pequenas, que são muito dependentes ainda, principalmente que depende do pai e da mãe para ajudar na escola, etc., essas, então, assim, a vida dos pais está muito difíceis. Agora, quando o filho já está mais adolescente, não é uma coisa tão complicada. Então, eu vejo, por exemplo, eu tenho um afilhado aqui, ele tem 8 para 9 anos. uhum. Ele não deu trabalho nenhum porque ele já estava na escola desde os 5, então super acostumado. Quando ele não está fazendo a tarefa dele, ele está com os amigos jogando. Assim, e ele é filho único, não é aquela criança que tem um monte de criança para brincar, mas não deu trabalho. Mas eu sei que, por exemplo, as crianças de 5 anos, nossa, estão enlouquecendo os pais. Porque demanda muita da atenção, dá muito trabalho. E não Então, é só a realmente, criança, né? Tem a lição de casa, tem a aula tem. online que está Tem que adaptando fazer às comida. crianças, tem que limpar a casa, fazer comida, e tudo. E aí tem Você que se quer. dividir, porque às vezes o marido e a esposa trabalham, tem horário para entregar um trabalho, né? E o diretor, o gerente está lá pedindo e ela está acudindo uma criança, é complicado. É Você bem quer saber complicado. qual a maior felicidade que nós tivemos aqui em casa? Você vai rir muito. Ah, Depois de, depois de 8 semanas, 9 semanas, na 10ª semana, então depois de 9 semanas consecutivas que eu estava sem limpeza em casa, que nós ficamos fazendo, como você falou, fazendo aham, tudo.
Eu estava trabalhando para o escritório, para a instituição de caridade, cuidando da cabecinha dos funcionários, limpando a casa, tendo que passear com os cachorros de manhã, porque a gente tem que andar com eles precisam ir no banheiro. Chegou na 10ª semana, a gente resolveu que podia chamar o faxineiro e a faxineira para voltar aqui. É um casal que está comigo há 11 anos. E nós saímos de casa com os cachorros e eles vieram. Nós passamos o dia fora, eles fizeram a faxina. Quando a gente chegou aqui em casa, eu quase chorei de felicidade. A casa limpa. Fazia 10 semanas que a casa estava sendo garibada. Aquela coisa, sabe, de que você falou, trabalha e vai fazendo ao mesmo tempo e seja o que Deus quiser. Falei, gente, felicidade. Realmente a gente está ficando velho, né? Olha a prima dedando de novo e fazendo pão. Não, Fazendo fazendo pão pão. também. Fiz muito pão nesses dias todos e amanhã de manhã eu vou fazer uma broa de milho. Olha aí, viu? Mas É, isso é terapia. Fazer pão é terapia. claro, com certeza. Tem muita gente Limpar aqui a casa não é terapia, não. nenhuma, nenhuma. Não. É serviço que não acaba nunca isso. Não, 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 não. E é de manhã, de tarde à noite e continua no dia seguinte, não tem nada novo. E Deixa eu te pelos falar de uma 3 coisa. cachorros. Então, pelo de 3 cachorros deve ser o ó também, né? Tem que limpar sempre. É a Casa do Brasil, né? Lá vocês atendem também por refugiados? Olha, não fala, a gente não tem, assim, não é nem que não tem quase, talvez tenhamos, sei lá, 2 ou 3 pessoas. Uhum, O brasileiro, ele não tem como pedir refúgio aqui no Reino Unido, por uma questão do Brasil fazer parte do que a gente chama de lista branca, que é uma lista, chama white list mesmo, é uma lista de países que não são perigosos para fazer pedido de refúgio. Então, uhum, para fazer pedido de refúgio, hoje seria somente Afeganistão, uhum. talvez Paquistão, porque por alguns motivos de preferências sexuais, etc. Síria, que está em guerra. Então, mas o Brasil não está nisso. Então, para você ser brasileiro e pedir refúgio, precisa muito. É realmente muito difícil. E É, para não dizer quase impossível. Então, por conta disso, a gente não tem esses casos. Mas tá. de vez em quando aparece um ou outro. A gente Uhum, teve um recente que foi extremamente interessante, que ele era um ex-policial do Brasil, que estava fugindo do Brasil porque ele tinha sido jurado de morte aí no nosso país, naqueles problemas que nós tivemos lá no Ceará. Lembra aqueles problemas que sim, tivemos na polícia? Foi isso. Então, nós uhum. tivemos esse caso. E temos um outro caso também que é um advogado que ele está num programa de proteção à testemunha Brasileiro também. brasileiro. Mas dá para contar no dedo, então, tá vendo? São pouquíssimos os casos. O resto não passa. Uhum. Duas perguntinhas. O governo aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, entre outros países, deram um auxílio para, principalmente para as pessoas que trabalham vendendo, né? Que são autônomas, que depende de uma loja para vender no dia, no dia. Aí em Londres também teve esse auxílio? Teve. Na verdade, aqui em Inglaterra, eu sempre disse para todo mundo, e é até perigoso dizer isso, porque é capaz das pessoas entenderem errado, né? A Inglaterra é uma mãe. Na verdade, o Reino Unido. Não é só a Inglaterra, os 4 países. A quantidade de benefícios que as pessoas conseguem obter se elas estiverem passando por uma questão muito difícil de saúde ou de financeira, porque estão desempregados, é imensa. Então, quando começou essa crise, é assim: se a pessoa está desempregada, ela pode pedir um benefício chamado Universal Credit. Se a Uhum, pessoa está trabalhando e o empregador colocou-a naquela licença remunerada, o governo estava pagando 80% do salário para a pessoa, tá? Aí tem alguns empregadores que cobriam esses 20% que faltava, tinha empregador que não estava conseguindo fazer isso, porque não tem dinheiro, mas então a pessoa uhum, ficava com 80% do salário. E pago pelo governo britânico, lógico, depois o empregador tem que devolver para o governo, mas em suaves prestações. uhum, uhum. E e quem trabalha como autônomo, a partir de maio também começou a receber. Maio não, desculpa. Foi maio, junho, etc. Começou a receber também. Tem que pedir, começou a receber. Tudo é pedido online, tudo é feito automaticamente.
Na verdade, os que são autônomos não precisavam nem quase que pedir. Se você tivesse feito os seus 3 últimos imposto de renda direitinho aqui, você não precisava nem pedir, já estava vindo. Algumas pessoas que estavam com imposto de renda feito errado, tiveram que consertar, etc. Mas todo mundo teve auxílio. Quem não teve auxílio, e são esses os vulneráveis que a gente atendeu na Casa do Brasil, foram exatamente os que não têm visto, que não têm direito a nada. Entendi. E outra pergunta. Nos Estados Unidos também, as pessoas que estão regularizadas com imposto de renda, né, com declaração, elas automaticamente já foram beneficiadas do auxílio. É isso que para mim choca, né? Como um país como o nosso, gigante, enorme, com milhões e milhões, e as informações não se cruzam, né? E aí, ó, o preço dos alimentos nos supermercados aí subiu bastante? Eu não vou mentir, subiu um pouco sim. Subiu um pouco sim. Primeiro no começo, você sabe, aí você também chegou, né? Mas sabe que teve a corrida ao papel higiênico aqui, né? Quem compra mais papel higiênico, Deus que ajude para comprar papel higiênico. Eu não Uhum, sei que doença era essa, que não sei por que tinha que comprar tanto papel higiênico. Então, teve um aumento primeiro, as prateleiras ficaram vazias, teve uhum, uma loucura das pessoas comprando de tudo e de todos. Eu nunca vi isso. uhum. E não entendia realmente o porquê das pessoas comprarem alguns produtos específicos. Era Sim. papel higiênico, farinha, talvez para fazer o pão em casa. Com 3 semanas, tudo se regularizou, entendeu? No sentido de não tinha mais nada, nada, nada faltando. Essas primeiras 3 semanas, eu acho que as pessoas realmente estavam enlouquecidas e os preços aumentaram, sim. Eu acho, eu acredito que eu posso dizer que aumentaram entre 10 e 15% no mínimo as coisas aqui. Aqui aumentou muito mais, bem mais. Além das filas quilométricas, né, para compra de produtos, estocar, né, alimentos e é a ganância, né? Ao invés de doar, né, alimentos, não, o quilo do alho chegou a R$ 50, gente. É um absurdo, sabe? Quais as recomendações aí que o governo vai tá preparando para as empresas para a volta ao trabalho em relação aos funcionários? Porque a sua empresa vai fazer o home office, como sempre já fez. Mas e aquelas que não, que precisam do atendimento do funcionário, que precisa do funcionário lá dentro? Bom, todo mundo está sendo recomendado, primeiro, tentar ver quem pode trabalhar de casa e quem não pode, né? Então, mesmo as empresas que têm que ter atendimento pessoal, como por exemplo a nossa instituição de caridade, Uhum, a gente está tentando fazer da seguinte forma: o dia que vai a pessoa do projeto do retorno voluntário, que é a segunda-feira, ela vai e trabalha lá e fica sozinha lá. Quer dizer, são 2 pessoas, né? Então elas ficam uhum. sozinhas lá. As outras 2 pessoas que trabalham com atendimento em geral vão nos outros dias, para não ter. Então, vão 2 pessoas num dia para fazer aquele parte daquele projeto e atendem todo mundo e o resto elas fazem de casa. E as outras 2 trabalham, vão começar trabalhando primeiro 2 dias por semana, depois 3 dias por semana, até a gente ver se precisa trabalhar de terça a sábado. Segunda, elas trabalham em casa, porque o ambiente vai estar sendo usado pelas outras 2, e tudo isso com um distanciamento social. Então, elas sentavam muito perto, a gente separou. Uma vai ficar na recepção, outra vai ficar numa sala. A gente comprou álcool gel, luvas, máscara para todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Aí tem álcool gel na entrada, placa para tudo quanto é lugar, daquelas coisas, né? Você tem que, chegando, vai lavar sua mão. Que mais? A gente tem, a gente não aceita mais que 2 pessoas dentro do estabelecimento, não é pequeno, tá? Mas Uhum. mesmo assim, mais que 2 pessoas a gente não aceita dentro, porque tem que dar o espaço. Então a gente criou várias regras. E o atendimento, por exemplo, desse projeto do retorno voluntário, a gente inclusive está fazendo via Skype com o governo britânico, que é que é o outro lado que tem que trabalhar com a gente, para eles não precisarem vir ao nosso escritório, para não ter que aumentar mais gente ainda no nosso ambiente de trabalho. Sim.
Ontem, essa semana, a gente está fazendo um trabalho aqui no grupo sobre a violência contra a mulher. Tem esse atendimento também lá na casa? Temos. Esse é um problema que eu acho que foi mundialmente aumentado durante o coronavírus. Sim. Realmente aumentou muito a questão da violência doméstica, Uhum. tanto aqui quanto no Brasil, eu sei, quanto em vários países da Europa. A gente atende a questão da violência doméstica. Eu tenho psicólogas, a gente tem um grupo na Casa do Brasil de psicólogos que durante essa pandemia se ofereceu para ajudar e inclusive deram seus celulares pessoais. Eu publiquei na internet, na nossa página da mídia social, o celular de 22 psicólogos que estão do nosso grupo, que trabalham com a gente, todos de graça, para atender as pessoas durante a pandemia, e atenderam muita gente. E Uhum. a gente também tem uma pessoa que faz a parte de assistência social, então a gente atende sim violência doméstica. Vou Atendo te violência mostrar. doméstica. Eu vou te mostrar rapidinho, a gente só tem 3 minutos. Esse aqui é o relógio da violência contra a mulher aqui no país, pelo INPE, né? Que é o Instituto Maria da Penha. A Ai, cada meu 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão física, moral, física, morte, né? verbal. Verbal. Então, aqui até no momento, ó, já tem 34.649 mulheres foram agredidas fisicamente ou verbalmente hoje. Nossa, que Infelizmente. horror. Esse é o relógio da violência contra a mulher aqui no país. Eu não sei aí se tem algum site que a gente pode também depois compartilhar sobre Olha, isso, que é eu posso importante. checar, eu não sei se nós temos assim um, um contômetro assim desse É. jeito, mas eu posso checar, e inclusive tem vários grupos de mulheres que eu faço parte, que eu ajudo. Eu Uhum, sou do grupo das mulheres do Brasil, daqui também, e uhum, tudo isso a gente tenta ajudar ao máximo. Eu estou planejando agora a fazer uma palestra com elas sobre dois assuntos importantíssimos. Um é aquele sequestro internacional de crianças, e o uhum. outro, que é uma questão muito séria para quem mora no exterior, é aquela coisa da mãe pegar a criança e ir embora para o Brasil, falar, mas é meu filho, eu vou levar, ou o pai fazer isso, a mesma coisa, tanto faz para um lado para o outro, nunca você pode falar de um lado só. E também a questão dos testamentos, porque aqui na Inglaterra existe uma situação muito grave, que é o seguinte: se falece o pai e a mãe, a obrigação para cuidar dessa criança é do Estado. Então a criança vai para foster, ela não vai para a família. Ela só Uhum, vai para a família se houver um testamento dizendo isso. uhum. E se não tiver um testamento, ela vai para foster e aí a família tem que brigar na justiça para conseguir a guarda da criança. E tudo isso pode ser evitado com um simples testamento. Mas por Sim. falta de conhecimento e às vezes por ignorância, que tem aquela história, não vou fazer testamento não, parece que chama morte. As É. pessoas não fazem. Mas Uhum. a gente já teve um caso É gravíssimo. ultrapassado esse pensamento, né? É bem Nossa, ultrapassado, era, né? era a época do meu avô isso. É É, nós, ultrapassado. tive, nós tivemos um caso gravíssimo que uma moça foi assassinada pelo ex-marido aqui, deixou 4 crianças, e como ele foi preso, porque obviamente ele assassinou a mulher, Uhum. foi um homicídio e foi totalmente doloso, ele pegou 27 anos de cadeia, sem direito a sair antes, e as 4 crianças foram para uma casa de abrigo, né, esses fosters, e Uhum. aí o irmão e a mãe e a irmã vieram do Brasil para tentar ajudar e ficaram um ano para conseguir recuperar essas crianças. Difícil. Vicky, tá acabando, a gente tem 40 segundos, o Instagram vai derrubar a nossa live. Primeiramente, Então, muito obrigada pela participação. E vamos divulgar seus trabalhos aqui nas redes sociais do encontro delas. Muito obrigada. Uma boa noite de sono, que aí já são 11 horas agora. quase, não, são 11 horas. A gente pode continuar, derruba e começa de novo, mas você também tem que dormir, né? Senão a gente pode fazer um outro dia. Ó, Fazemos então um outro dia. tava tão boa a live, Sandra escreveu aí, ó. Excelente live, boa noite. Deixem ela dormir, gente, que lá é às 11. Beijo, minha linda, obrigada por tudo.